Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso IES. Nessa fase de pandemia, continuamos fazendo as nossas palestras gravadas. Mas já temos boas notícias. Às segundas-feiras, às 20 horas, e às quartas-feiras, ao meio-dia, já estamos tendo palestras presenciais. Quem quiser comparecer, vamos com todos os cuidados que devem ser tomados, com todos os protocolos, mas já voltamos a ter algumas palestras presenciais. Hoje aqui na nossa palestra virtual, vamos falar simplesmente sobre o nosso codificador, Allan Kardec. Falar um pouco sobre a sua vida, algumas curiosidades, falar um pouco mais sobre o homem Allan Kardec e também sobre a sua obra. Mas antes disso, vamos elevando nosso pensamento, nos ligando aos nossos mentores pessoais, aos mentores do IEE, que eles possam nos iluminar nesses próximos minutos, possamos ter um bom entendimento de tudo que vamos discutir aqui nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Como eu disse, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso codificador, Allan Kardec. Todo mundo o conhece por esse nome, mas na verdade esse nome é um pseudônimo. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas, na casa do magistrado, seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivaillot, na cidade de Lyon, na França. E foi batizado como Hippolyte Léon Denisard Rivaillot, bem diferente de Allan Kardec. Né? E Kardec nasceu em Lyon e depois de alguns meses a família retornou à sua cidade natal, Bourg-en-Bresse, onde ele passou sua infância, juventude, no ambiente campestre. Né? A família dele tinha recursos, era uma família abastada e vivia da advocacia, da magistratura e da educação. Durante a infância dele, ele teve uma infância cheia de oportunidades de aprendizado, né? E bem cedo ele se revelou altamente inteligente e observador. Então, desde criança, ele já demonstrava que teria talento para a parte da educação. E a família, como tinha recursos, mandou estudar em Yverdon, na Suíça, que era uma escola que tinha sido fundada por Pestalozzi. Então, aos 10 anos, ele vai para a Suíça estudar nessa escola. E era uma escola diferente dos demais, que tinha outros métodos, né? E sempre demonstrou interesse nas ciências e na filosofia. Esse Instituto de Yverdon, que Pestalozzi fundou, ele fazia uso de um ensino mais intuitivo, fazia uso da razão. Ele não queria que o professor ficasse repetindo as palavras mecanicamente. Ele tinha que ter uma análise experimental. E isso vai fazer toda a diferença na vida de Kardec, porque esses métodos que ele aprendeu nessa escola, futuramente ele iria usar na codificação do Espiritismo. A escola sempre procurava despertar a curiosidade do observador, né? A atenção, a percepção. E esse método fazia com que a criança pensasse a seu modo, que caminhasse com seus próprios pés, e não com a cabeça do professor. Enfim, ela era incentivada a ter uma iniciativa pessoal. Então, algumas frases do Pestalozzi. A intuição é o fundamento da instrução. Então, veja só como era o pensamento dele. A época de ensinar não é de julgar e criticar. Então, a época de ensinar é a época que a criança está livre para aprender. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Então, essas eram as premissas que Pestalozzi utilizava no seu colégio. E o Kardec foi para lá aos 10 anos, né? Depois de 4 anos, 14 anos, ele já estava ensinando seus colegas menos adiantados. Ele sempre teve vocação para lecionar, para ser professor, para ser cientista, da pesquisa, né? Tanto que aos 18 anos, ele se bacharelou em ciências e letras e retornou à França. Então ele ficou lá dos 10 anos até os 18 anos. E logo depois que ele completou os estudos, aos 18 anos, ele regressou a Paris. Em Paris ele continuou estudando. Ele se tornou mestre, não só em letras, como também em ciências. E ele se tornou uma referência como pedagogo e divulgador do método de Pestalozzi. E começou a publicar inúmeros livros. Como eu falei, ele tinha muita vocação para essa parte de ensino. Ele queria ser o mais claro possível para com seus alunos. Então ele começou a colocar esses ensinamentos que ele recebeu em livros didáticos. E ele também era poliglota, falava algumas línguas, cada vez se desenvolvendo mais, falava italiano, alemão, inglês, holandês, latim, francês. O homem era uma máquina de línguas, conseguia
facilmente fala uma nova língua. Né? E aí ele, trabalhando como pedagogo, né, e professor, ele se dedicou ao quê? A uma luta pela democratização do ensino público. Então ele queria fazer uma transformação do ensino público na França. Aos 21 anos ele já estava lecionando e dirigindo uma escola de primeiro grau. Vocês vejam como o espírito traz a bagagem, né? A bagagem dele era realmente na área da educação. Em 1826, aos 22 anos, com a ajuda de um tio materno que tinha mais recursos, ele conseguiu fundar o Instituto Técnico Rivail, sempre baseado nos ensinamentos de Pestalozzi e nos conceitos dele. Né? E esse instituto funcionou durante 5 anos. Ele lecionou diversos cursos gratuitos, principalmente Química, Física, Anatomia, entre outros. Mas agora vamos para as curiosidades. Né? Infelizmente, esse tio era viciado em jogos de azar e acabou fazendo muitas dívidas. E o Kardec teve que vender esse instituto para conseguir saldar os débitos desse tio. Então ele ficou em maus lençóis. Né? Ele teve lá, depois de 5 anos que ele estava com a escola, ele teve que se desfazer dela. Mesmo assim, ele continuou dando as aulas na sua casa. Em 1828, ele lançou um plano de melhoria da educação pública com ideias revolucionárias, muito avançadas para a época. Então, ele construiu um plano para mudar a forma como o ensino público era naquela época. Né? Com esse plano, ele encantou a pais educadores e ele apresentou esse plano para o governo. E nisso, o que ele mais focava era que a educação era o melhor meio para o progresso humano. Vocês vejam, em 1828, Kardec já falava, a educação é o melhor meio para o progresso humano. E hoje, em 2020, a gente ainda tem dúvidas sobre isso. Então, vale uma reflexão aí sobre isso. Entre 1835 e 1840, ele passou a lecionar os cursos gratuitos da sua residência. Só que ele não recebia nada pelos cursos, porque eram aulas de reforço. E aí ele acabou conciliando a vida de educador e ainda trabalhava como contador para se manter. Então, olha a vida dele como era agitada. Ele dava aulas e ainda tinha que trabalhar como contador para se manter. Ele era um excelente orador e, como eu disse, ele tinha quase uma obsessão por ser o mais claro e acessível possível, ou seja, o mais didático. Né? Ele sempre se preocupou muito com isso, com a didática que ele utilizava nas suas aulas, nas suas palestras, para que as pessoas pudessem compreender o que ele estava querendo dizer. Ele passou a ser muito respeitado na França, né? Suas obras foram adotadas pelas universidades da França. Vocês vejam, desde o começo ele escrevia livros, né? E ele foi desenvolvendo a sua vida sempre na área da educação. Rivail, né? Como ele era conhecido pela inteligência e o discernimento. E ele foi amigo de grandes figuras como Victor Hugo, Théophile Gautier, Camille Flammarion e outros conhecidos pensadores franceses da época. Né? Bom, e ele continuou com sua vida e em 1832 ele casou-se. Casou com Amélie Gabrielle Boudet, professora de letras e belas artes e também era escritora. Já tinha escrito alguns livros. A curiosidade do casamento é que a Amélie era 9 anos mais velha que ele. Muito bem. E aí ele foi vivendo sua vida e entre 1850 e 1853 o assunto do momento na Europa eram as mesas girantes. Em Paris só se falava disso, principalmente como distração para as pessoas da sociedade. Então o pessoal se reunia, colocavam as mãos em cima das mesas, as mesas subiam, desciam, iam para a direita, para a esquerda, davam batidas, respondiam perguntas. Né? E todo mundo queria o quê? Queria se divertir com isso e também tirar respostas. Respostas para suas dúvidas pessoais. Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou me casar? Será que tal coisa vai dar certo? E em 1854, Kardec já tinha 50 anos. Então ele passou os primeiros 50 anos dele, os primeiros 20, vamos dizer assim, estudando muito, dos 20 aos 30 trabalhando muito, sempre lecionando e trabalhando como professor e escritor. E aos 50 anos ele ouviu falar desse fenômeno através de um amigo, o Sr. Fortier. E o Kardec, ele não era médium, ele não era espírita, porque nem existia espiritismo, né? Quer dizer, existiam as regras, né? As leis universais, mas o espiritismo como a gente conhece hoje não existia. E ele sempre tinha um olhar muito cético e muito científico, ele queria saber sempre o que estava por trás daquelas coisas, né? Ele sempre achava que tinha algum truque, alguma coisa assim. E ele foi convidado para participar de um evento desses. Quando ele foi convidado, ele se interessou por quê? Se aquelas mesas respondiam perguntas,
tinha alguma inteligência por trás daquilo. E ele queria entender se era o magnetismo das pessoas que fazia com que as mesas se movessem. Ele queria entender o que estava atrás daquilo. E aí o que ele fez? Ele aplicou todos os métodos que ele aprendeu na escola de Pestalozzi, o método da observação e do teste. Então ele passou meses observando o fenômeno, naquela e em outras casas da cidade, como as do Boldin, que tinha 2 filhas que acreditavam ser médiuns. E o que ele achava mais estarrecedor é que as mesas pareciam indicar letras com as pancadas no chão, quando elas eram interrogadas, né, respondendo sim ou não. E o que ele viu através daquilo, ele queria fazer perguntas sérias e não essas bobagens que as pessoas ficavam fazendo. Ele fazia as perguntas e anotava as respostas. Mas vocês imaginam como era difícil fazer isso? Num sistema de comunicação arcaico, em que uma batida era a letra A, 2 batidas a letra B. Para você conseguir uma frase toda, levavam horas. Né? Então esse foi o início, quando ele começou a se interessar por isso e começou a estudar. Em abril de 1856, 11 meses depois da primeira visita, uma daquelas reuniões, veio uma mensagem para ele que perturbou ainda mais. Né? Veio uma mensagem dizendo que ele teria sido escolhido para reunir e publicar os ensinamentos que ele obtinha nas mesas. Então vejam só, veio uma mensagem para ele dizendo: você será o codificador do Espiritismo. Ele não acreditou e pediu que o Espírito repetisse a mensagem. Né? E veio a mensagem novamente. Conforme o que foi dito, você vai fazer a codificação do Espiritismo. Foi escolhido. Mas recomendo discrição se quiser se sair bem. Então ele ia fazer isso, mas ele não podia fazer muito alvoroço quanto a isso. Né? E aí o trabalho começou. Todas as terças-feiras ele frequentava a casa da senhora Baudin, né? E ela tinha 2 meninas, a Julie e a Caroline. E na época eles usavam uma cesta de bico, é difícil descrever isso, né? Mas era uma cesta com biquinho e no bico eles colocavam um lápis. As meninas colocavam as mãos sobre essa cesta de vinho e ela começava a escrever. E com o tempo, a mediunidade das meninas foram se desenvolvendo. Uma menina era menor, a outra tinha uns 14 anos e a outra tinha uns 9. E aí, com o tempo, a mediunidade delas foi se desenvolvendo e elas passaram a usar a psicografia direta, passaram a escrever mesmo. Né? Então, isso facilitou muito as coisas. Imagina, começou com as pancadas, depois das pancadas vieram a cesta, né? Que os médicos colocavam as mãos e obtinham as respostas. Né? E por último, agora, já estavam psicografando. E aí, o que aconteceu? Aí o Kardec, o Rivaio, né? Ele fazia para elas perguntas que nós, mortais, gostaríamos de fazer a quem passa pela morte e volta para contar. Qualquer pessoa que tenha passado pela morte e volte para contar, a gente gostaria de fazer inúmeras perguntas. E ele usava um método científico para fazer isso. O método dele era fazer as perguntas, obter as respostas, e muitas vezes ele fazia a mesma pergunta para diversos médiuns, que na época foram eclodindo, foram aparecendo. E dependendo das respostas, ele catalogava ou não essas perguntas. Então ele desenvolveu um método experimental para isso. Né? Ele nunca formulou teorias pré-concebidas. Ele observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, e desses efeitos ele procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. E ele não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades em questão. E também ele trazia uma questão, ele com o tempo foi descobrindo que os espíritos também têm diversos níveis de evolução, né? Diversos níveis de inteligência, que nem não é porque você passa por um espiritual que você passa a saber tudo. Então, muitas coisas ele descartou. Se a resposta não era séria ou se não batia com outras respostas de outros médiuns, ele descartava. O Allan Kardec escreveu todos os livros básicos da doutrina. Essa aqui é uma curiosidade interessante que eu quero falar para vocês. Todos esses livros básicos da doutrina, nosso Pentateuco da doutrina espírita, foi escrito à luz de velas. Naquela época não tinha eletricidade. Então vocês imaginam o esforço que era para ele juntar toda essa pesquisa que ele tinha feito, todas as perguntas, né? Ele trabalhava durante o dia. Depois do jantar, usando uma caneta tinteiro. Hoje a gente tem computador, internet, não sei o quê. Naquela época não tinha nada, nem luz elétrica. Usando uma caneta tinteiro à luz de vela, aquela caneta tinteiro que mancha, né? Foi assim que ele escreveu todas
todos os nossos livros aí da codificação. Então vocês vejam que o nível de dificuldade que ele teve, né? E assim, com mais de 10 médios que ele trabalhou, né, nesse primeiro momento, fazendo a comparação e a fusão de todas essas respostas coordenadas, né, classificadas. Então, quem vê o Livro dos Espíritos, mais para frente eu vou falar disso, como que ele é ordenado, né? Muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que ele formou a primeira edição do Livro dos Espíritos, a que foi lançada em 18 de abril de 1857. E quando ele acabou de editar essas perguntas, como eu falei nesse trabalho árduo aí que ele fez, surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra, né? Porque ele não se considerava autor, porque as respostas vêm dos espíritos, né? E sim um organizador. Por isso ele deu um nome mais ou menos que óbvio, né? No Livro dos Espíritos. Se as respostas vêm dos espíritos, nada mais justo do que o livro ser dos espíritos. E ele achou injusto também utilizar seu nome no livro. Como ele já tinha toda uma obra feita na base da educação, ele achou que as pessoas pudessem confundir o que ele fez na parte educacional com essa parte nova aí dessa nova doutrina. E numa dessas conversas que ele teve lá com os espíritos, um dos espíritos, o espírito Z, contou para ele que numa encarnação anterior ele havia sido um sacerdote druida e que tinha naquela época utilizado o nome de Allan Kardec. Por isso que ele assumiu esse pseudônimo de Allan Kardec por dois motivos. Para separar a sua obra didática da obra do Espiritismo, e também porque ele não se achava o autor daquelas obras. Então ele acabou optando por esse nome. E o Livro dos Espíritos saiu em 18 de abril de 1857, foi lançado no Palais Royal em Paris, com 501 perguntas. E os médiums que mais colaboraram nesse livro foram a Caroline e a Julie Baudin, a Céline Jaffer e Hermane Defoe. E o Livro dos Espíritos trazia quando era explicado o que era o Livro dos Espíritos, né, ele trazia os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Muito bem, esse é o Livro dos Espíritos, né? E Kardec não cessou seu trabalho. Ele continuou a fazê-lo, continuou com as sessões. Ele achou que essas 500 perguntas eram poucas, que ele precisava fazer alguma coisa melhor, né? E a partir disso, em 1858, 1º de janeiro, saiu o primeiro número da Revista Espírita. Ele não tinha nenhum assinante, nem sócio capitalista, nada. A Revista Espírita era para divulgação do espiritismo também. Mas foi um êxito surpreendente e, assim, como os espíritos já haviam previsto para ele, né, foi um poderoso auxiliar na obra dele, né, na obra do Kardec. Além disso, também, vocês viram que 1858 foi um ano bem agitado, né? Saiu a Revista Espírita. Também foi fundado o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense de Estudos Espirituais. Desculpa, falei errado. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo, fundado em 1 de abril de 1858. Kardec foi aclamado presidente. A sede era em Paris, e o objetivo da instituição era estudar o espiritismo e pesquisar os fenômenos mediúnicos conforme seus regulamentos. Então, saiu a Revista Espírita, fundaram o primeiro centro espírita, e ele tinha acabado de lançar o Livro dos Espíritos. Em março de 60, o trabalho dele não parou, ele continuou fazendo trabalho com os médiuns, né, buscando mais respostas. Em 18 de março de 1860 saiu a segunda edição do Livro dos Espíritos. Aí sim, a versão que a gente tem até hoje, né, com 1019 itens, e mais de 10 médiuns utilizados. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, né, ele é dividido assim, em prolegômenos, que nada mais é do que prefácio, né, a primeira parte das causas primárias, a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais, e a quarta parte das esperanças e consolações, vamos dizer uma quinta parte que são as conclusões. É um livro bem completo. Quem não conhece o espiritismo está começando, é importante, principalmente pela dinâmica dele, né, da estrutura que o Kardec colocou, e ele é um livro de perguntas e respostas, então
fica bem fácil você pegar um capítulo que você tenha mais curiosidade. Por exemplo, quero saber sobre reencarnação. Você vai lá no capítulo e acaba encontrando todas as respostas para suas dúvidas. E o Kardec continuou o trabalho dele. Em janeiro de 1861, né, então em 1860 ele soltou a edição revisada do Livro dos Espíritos. Em 1861 ele lançou o Livro dos Médiuns. O que contém o Livro dos Médiuns? Na verdade, ele é um manual para quem quer ter uma relação com o plano espiritual, como fazer isso, né? Então, ele contém espiritismo experimental, a didática para lidar com os espíritos, as formas de comunicação, as condutas que os médiuns devem ter e a formatação das reuniões. Então, era um manual para quem queria se desenvolver no estudo do espiritismo, não só no estudo, e o Livro dos Médiuns, principalmente na prática do espiritismo. E aí, ele estava lá, feliz da vida, lançou o Livro dos Espíritos, lançou o Livro dos Médiuns, né? Mas aí o que aconteceu? Esses livros repercutiram muito. E ele começou a sofrer diversos ataques, né? Tanto da parte religiosa, da parte das pessoas que não acreditavam, né? Então, vocês imaginam o tanto de coisa que ele enfrentou. Quando a gente vê a obra pronta, a gente não acha que teve tantos problemas, né? Mas ele foi perseguido, foi caluniado, tudo que vocês acharem de dificuldades ele passou. Em 1861, um editor francês que estava morando em Barcelona, Maurice Lachatre, ele estava estabelecido em Barcelona e tinha uma livraria. E ele encomendou para o Kardec uma partida de livros espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né, 300 livros. Acontece que quando os livros chegaram no país, né, foram passar na alfândega lá, eles foram apreendidos por ordem do bispo de Sevilha. Então esse é um dos ataques aí que a nova doutrina estava sofrendo, era uma coisa nova, né? E sobre a alegação de que a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não podia consentir que eles pervertessem a moral e a religião de outros países. E aí, o que o Maurice fez? Falou, bom, então vamos devolver os livros para a França, né? Vamos devolver os livros para o Kardec. E o mesmo bispo se recusou a exportar as obras, condenando-as à destruição pelo fogo. Isso é um fato famoso que tem, que se chamou o Auto de Fé de Barcelona. Então eles juntaram todos os livros em praça pública e fizeram uma fogueira com eles. Vocês imaginam a repercussão nos jornais e tudo. Só que o efeito esperado pelo bispo foi o contrário. Na verdade, esse ato de fé de Barcelona, ele deu mais publicidade ao espiritismo e mais gente se interessou. Né? A gente tem sempre aquela máxima, tudo que é proibido parece que todo mundo quer conhecer. Né? Então, como ele fez esse ato, acabou impulsionando e a venda dos livros aumentou muito. Foi uma coisa muito importante. Bom, Kardec continuou o trabalho dele. Em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele continuou o trabalho dele de esclarecimento. O Evangelho, o que ele tem? 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas e ensino moral. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a nossa linguagem do dia a dia coisas que eram inacessíveis. Então, por exemplo, as parábolas de Jesus. Várias delas causam muitas dúvidas. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão bem explicados. Então, ele pega passagens do Novo Testamento, dos evangelistas, e nos traz para o nosso dia a dia. Como aplicar aquilo nas nossas vidas. É um livro que a gente estuda muito, que a gente faz o Evangelho no lar. E cada vez que a gente lê, a gente tem uma compreensão diferente. Então, é um auxílio muito grande para a gente. Bom, ele continuando com a sua obra, em 1865, ele lançou O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tinha o quê? Tinha a justiça divina segundo o Espiritismo, lei de ação e reação, e destrói a ideia de céu e inferno. Então ele mostra, através desse livro, diversas passagens, né? Tem até uma parte muito interessante em que ele entrevista espíritos recém-desencarnados ou que já desencarnaram há algum tempo, para eles contarem a sua condição no plano espiritual. Então, o céu e o inferno, ele destrói aquele dogma que se você morreu, foi bom, você vai para o céu, se você foi ruim, você vai para o inferno, e você está condenado para frente, para sempre.
diferente do Deus amoroso que a gente conhece, que sempre dá uma nova chance a todos. O céu e o inferno, o que ele contém, né? Como eu falei, esclarece o ser humano sobre o seu destino, ele examina as diversas crenças sobre o céu e o inferno de diversas religiões, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. Ele refuta o dogma das penas eternas, de um Deus de amor, né? Que sempre perdoa, que sempre nos dá uma nova chance. Desmistifica, com estudo de casos, a vida do além-túmulo para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. E o último livro do nosso Pentateuco, aí o quinto livro, foi lançado em 1868, que é a Gênese, que trata de questões científicas da doutrina, fala da criação do mundo, dos milagres, das predições, né? Então ele trata, quais são os destaques da Gênese, né? Ele trata dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes às passagens evangélicas e bíblicas. Ele explica à luz da razão os milagres do Evangelho. Esse foi o quinto livro aí do nosso Pentateuco. Mas Kardec teve várias obras complementares também, né? Então, a Revista Espírita, como eu falei para vocês, em 1858, que ele usava para divulgação. Antes do Livro dos Espíritos, ele lançou O que é o Espiritismo, em 1859. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Em 1862, ele lançou O Espiritismo em sua expressão mais simples, que é um livro bem legal de ser lido. Também em 1862, Viagens Espíritas. E ele teve grandes colaboradores durante essa trajetória dele, né? Leon Denis foi um grande colaborador, Gabriel Delane, Camille Flammarion, que o ajudou muito. Amélie Gabriel-Boudet, sua companheira, sua esposa. Pierre Lemaire, que foi sucessor do Kardec na gerência da sociedade, né? E o Kardec, com esse trabalho que ele fez, ele se desgastou muito, né? Principalmente esse negócio de escrever à luz de vela, né? E em 30 de 3 de 1869, ele passou para o plano espiritual aos 65 anos. Ninguém sabe bem se a causa da morte foi um aneurisma ou um ataque cardíaco, né? Mas ele teve a saúde abalada pelo trabalho excessivo, né? Ele foi enterrado no cemitério em Paris, tem lá o seu túmulo, né? No seu enterro tinha mais de 1.200 pessoas. Então ele passou toda a vida dele se dedicando à codificação, primeiro, ao ensino, né? a parte de professor dele, a parte de escritor, que ele desenvolveu muito com todas as obras que ele fez. Então a gente pode dividir a vida dele em duas partes. A primeira parte, que ele trabalhou na área da educação, e a segunda parte, que ele trabalhou na área da educação espiritual, né? E graças a ele, hoje, graças ao trabalho incansável dele, hoje a gente tem uma unidade da doutrina espírita, a gente tem as obras, e muitas vezes sempre que a gente tem alguma dúvida, é nessas obras que a gente se baseia. Essas obras é que mantêm a unidade toda da doutrina espírita. E ele já dizia que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da eternidade. Se em algum momento a ciência provar que o que ele escreveu ali está errado, ele fala para esses livros que esses livros devem ser alterados. Mas até hoje o contrário, né? Tudo que vai se descobrindo vai ao encontro do que ele colocou ali. E no seu túmulo, em Paris, tem a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muito bem, meus amigos. Essa foi um breve relato, né? Porque a vida do Allan Kardec merecia muito mais tempo para a gente conversar sobre ele. Mas isso foi um breve relato de quem foi o Allan Kardec e das suas obras. Espero que com isso desperte o interesse em vocês em conhecê-las melhor, em estudá-las e, acima de tudo, colocar esses ensinamentos que estão nessas obras em prática em nossas vidas. Espero vê-los em breve no nosso IE ou em outra palestra que a gente faça por aqui. Agradeço pela paciência e fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Até mais.